Bom, olá, eu sou o André Queiroz, a gente está tocando aqui a segunda edição do projeto Tela Atravessada, Conversas com o Cinema, e a gente tem hoje aqui como convidada especial a Cláudia Gordijo. A Cláudia é cineasta, documentarista, e eu pediria que Cláudia, por Hola, favor. hola André. Estou bem contente mesmo de participar neste espaço que vocês têm, precisamente procurando essa ideia da conversa, né? Conversar com o cinema, conversar com o documentário. Aí, quem sou eu, né? É uma pergunta bem grande, sim, bem difícil. Eu acho que eu sou uma pessoa que se identifica mesmo como uma ativista intelectual, que transita entre a academia e o documentário. Acredito muito na ideia de desacademizar. O que seria isso de desacademizar, né? É um pouco tirar do lugar comum ou da produção científica só nos textos para os colegas, textos científicos e fechados com conceitos, que é importante também, que eu gosto mesmo, mas que eu acho que tem um público que está lá fora precisando também essa conversa em outros termos, precisando também de encontrar outras formas de se conectar. Então, eu acho que se desacademizar, para mim, é muito importante. Eu acho que é por aí, como uma ativista intelectual que desacademiza o conhecimento. E tua formação, Cláudia, é em comunicação, em jornalismo, como é que se dá essa tua formação? Tá, eu estudei comunicação social e jornalismo aqui na Colômbia. Aí foram 5 anos de trabalho, e nesse período na universidade que eu fiz, eu estudei mesmo muito das ciências sociais, ciência política, muita literatura, sociologia, antropologia, e um pouco quando eu saí mesmo de estudar 5 anos, fiquei um pouco no ar, né? Eu não sabia se o que ia fazer com isso, né? Porque era muita coisa e às vezes eu não conseguia como traduzir isso em um objeto. Como que eu vou a produzir como uma profissional? Eu fico um pouco perdida, há muito tempo, a verdade, mas sempre com essa coisa da sociologia, o documentário, o cinema como uma paixão mesma. Aí eu comecei a me encontrar mesmo, comecei a trabalhar numa universidade, aqui a Universidade Nacional de Colômbia, a maior universidade do país, mas no campo da comunicação, sendo chefe mesmo de oficinas assim, de jornalismo. E aí eu comecei a entender, e é bem interessante aí, que eu fiz um link com a escola de cinema dessa universidade. Hum, e é bem interessante também, porque eu conheci aí muitos cinematografistas, fotógrafos. Então, eu comecei a entrar nesse mundo desde o outro lado também. Aí eu fui para estudar estudos culturais, aqui também na Colômbia. Foram, foi bem difícil mesmo para mim terminar a tese, foram 4 anos pensando, trazendo novas conversas também. Aí eu já sabia que o meu é a mesma imagem, trabalhar com a imagem, pensar na imagem, produzir imagens. E aí eu pesquisei e adentrei mesmo no trabalho de pensamento na violência e no militarismo. Aí eu analisei a propaganda militarista do exército na Colômbia, uma propaganda chamada Los Héroes en Colombia sí existe, e comecei a descobrir mesmo toda essa estratégia propagandística daquele governo que justo saiu no momento que na Colômbia começa o escândalo mesmo dos
chamados falsos positivos, que eram as mortes de campesinos e população vulnerável, população de periferia, que foram mortos, enganados e levados com a ideia de um trabalho para o campo, mas eles foram disfarçados mesmo de guerrilha e foram mortos. E foi uma estratégia mesmo do Ministério da Defesa aqui, e eles queriam tapar, eles queriam, na verdade, ocultar essa realidade que estava acontecendo na Colômbia e criaram essa propaganda militarista. De aí... Só uma pergunta, Cláudia, mas tentando aqui, você já está falando de Apontando ao Coração, não é? Do teu filme, né? Então, assim, queria te fazer uma pergunta, calma aí. Você fala que os falsos positivos, eu queria que primeiro que você contasse um pouco mais a questão dos falsos positivos. Eu me lembro de uma figura que denunciava muito essa questão, era o Ivan Cepeda, né? Dos falsos positivos, né? O senador da República, né? Eu me recordo, qualquer coisa, que isso estava associado dentro daquele plano de metas do Plano Colômbia, não sei. Eu queria esclarecer isso contigo. Agora, e de que maneira que isso, quando vem à tona, isso se caracteriza efetivamente como sendo, digamos assim, uma estratégia política mesmo, uma política de Estado, né? Uma política de governo, se não me engano, era Álvaro Uribe, não é isso? Esse momento? Então, e de que maneira que, por exemplo, primeiro, ou seja, como é que funcionavam os falsos positivos? Depois, de que forma que isso está vinculado efetivamente a uma política de governo? E depois, se essa estratégia do Ministério da Defesa acerca do Colômbias a heróis, se isso vem como um rebatimento de ter vindo à tona a questão dos falsos positivos, assim, isso que eu não compreendi muito bem. Tá. Então, aí, quando eu estou fazendo mestrado, era 2008, eu vou um pouquinho mais para trás. Aí estava no governo de Álvaro Uribe Vélez, um dos ex-presidentes marcados atualmente, com muitos processos judiciais na Justiça Nacional e Internacional, por narcoterrorista. Aí, 2008, eu vou para o cinema. Eu estava fazendo mestrado. Eu vou para o cinema, eu sento lá no cinema, e a primeira coisa, esses cortos, antes de começar o filme, começou a passar o filme militarista, os cortos, a propaganda militarista. E eu estava muito aterrorizada mesmo, que você no cinema estava vendo isso. E eu lembro muito, eu vou um pouco parafrasear aquele comercial, aquela propaganda, porque ela tem uma estratégia de medo mesmo. Ele fala assim, aunque não nos veas, estamos aí. Aunque não nos escuches, estamos aí. Y aún a pesar de eso, somos tus guardianes. Los héroes en Colombia sí existen. E quando eu vejo tudo isso e essas imagens dos militares ocultos na selva, escondidos, vigiando mesmo a gente, começo a olhar para as outras pessoas no cinema. E todo mundo estava tranquilo, todo mundo estava comendo, sabe? Eu pensava, gente, sou eu, o mestrado, eu que estou lendo, eu estava lendo Foucault, muito Stuart Hall, e eu pensava, gente, mas o que acontece com a população que não percebe essa intromissão dentro do cinema, quando você está uma ideia de se concentrar, de ir a um lugar prazeroso, sabe? Você tem uma atenção diferente. E eu pensei aí, minha tese vai ser sobre isso, meu mestrado vai ser sobre isso, tenho que falar disso. Aí eu começo a pesquisar precisamente naquele período.
Só um detalhe, essas propagandas passavam só na televisão ou passavam, perdão, no cinema ou passavam na televisão também? No cinema, na televisão, na rádio, em todo lado. Era todo lado que tinha essa propaganda. E aí eu comecei a pesquisar. Então, por que essa propaganda, além porque ela estava, a verdade, muito bem feita, esteticamente, com elementos da emocionalidade, estava muito bem trabalhada, era muito inteligente. Foi isso que eu pensei. Tem que ter alguém aqui que é um propagandista mesmo, sim? Pensando naquela ideia de atravessar as pessoas com a ideia da emoção para colocar a ideia do héroe. Mas aí, esse héroe, essa propaganda política, começa mesmo a ser uma cortina de fumaça mesmo, para precisamente ocultar o escândalo dos falsos positivos. E aí já entro ponto a responder. E essa política, os falsos positivos, o que foram? Foram mortes extrajudiciais na Colômbia, que matavam camponeses e homens de periferia. Eles eram vestidos com aqueles os vestidos da guerrilha e davam como um número. O exército matou X número de guerrilheiros, mas não eram guerrilheiros, eram camponeses, pessoas de Mas periferia. líderes camponeses ou simplesmente camponeses? Oi? Líderes camponeses que estavam organizados? Não, eram pessoas do comum, não eram líderes, não. Eram pessoas do comum, campesinos, eram pessoas pobres, vamos falar assim, eram pessoas como se pessoas que ninguém ia lembrar, para que ninguém é importante que eles estejam mortos. Aí, então, o que acontecia aí? Essa foi uma política do Estado, a partir de uma lei do Ministério da Defesa. Daquele momento, estava como ministro o presidente, o que foi o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. E ele aprovou essa lei, a lei para dar morte a outros. Aí o que acontecia? Os soldados que matavam esses camponeses ou pessoas de periferia, que eram disfarçados, era porque essa lei dava para eles a possibilidade: vocês, se mata X número de pessoas, podem ir para férias e ficar no final do ano com sua família. Se você mata X número de pessoas, isso significa uma possibilidade de você ascender no fórum militar. Se Qual o você nome dessa lei? Qual o nome dessa lei, Cláudia? é a lei de defesa e seguridade. Uhum. E aí, então, o que acontece? Se você é um soldado que está na mesma condição daquela pessoa, que ninguém lembra de você, que você entrou no exército para ter porque você comprou uma ideia de defender uma nação, uma pátria, de possibilidade de ter um trabalho, de no futuro conseguir uma aposentadoria, é porque você também tem uma necessidade. Então, eram soldados, que eram também homens da periferia, camponeses, que não tem outra opção, e aí matando mesmo as pessoas de seu lugar de enunciação. Aí, então, essa é uma política do Estado. Este é um escândalo ainda muito grande. São mais de 100 mil pessoas já no processo, precisamente, de denúncia dos falsos positivos. Aí, então, começa a se construir essa ideia do héroe. Foram mais ou menos 17 propagandas. Eu comecei a analisar elas no mestrado, e aí ele saiu um texto, um livro,
um livro que condensa precisamente essa pesquisa de maneira acadêmica, intelectual, com teoria, um trabalho mais ou menos de 4 anos de pesquisa, pesquisando isso, o que acontecia com as pessoas, como que as pessoas começavam a sentir, não só análise da propaganda, conteúdo mesmo dela, desde o lugar cinematográfico, sino também se tinha, verdade, feito algum tipo de link emocional com as pessoas. Depois do mestrado, eu entro na Universidade Uniminuto, Corporação Universitária Minuto de Deus. Eu ganho aí uma convocatória, uma chamada mesmo de pesquisa interna, eu ganho, e eu começo a pensar, gente, eu tenho que fazer dessa pesquisa algo além do livro, além da possibilidade de falar com colegas, porque é isso que está lá fora, é isso que está lá, as pessoas estão sentindo isso, essa emoção, mas elas não sabem mesmo que detrás disso tem toda uma retórica do ego, a retórica da propaganda. Aí eu começo com um generito muito, muito pequeno, dessas chamadas mesmo em termos de pesquisa das universidades, e eu começo a fazer um documentário, Apontando ao Coração. E foi começar a perceber mesmo que tinha duas pessoas muito astutas, assim, muito inteligentes mesmo, pensando, fazendo o roteiro, a linha do pensamento, a construção da emocionalidade daquela propaganda. Um era o diretor de comunicações do Exército, gente, uma pessoa muito brilhante mesmo, muito clara. Tanto assim que quando terminamos de gravar no Exército, a gente tinha um planejamento para entrar no Exército, porque o diretor de fotografia e eu sabíamos que estávamos correndo algum tipo de perigo, entrando mesmo nas instalações, naquele lugar só com pessoas que têm a mesma ideologia. Aí tínhamos ativo uma associação de jornalistas internacionais, porque o diretor de fotografia é italiano, e a gente pensava, se a gente não se comunicou com vocês em 4 horas, vocês ativam algum tipo de mecanismo para procurar a gente. E sempre estávamos assim quando íamos a esses lugares. Quando vamos fazer a entrevista, aquele diretor de comunicações que aparece no Apontando ao Coração, eu percebi no primeiro momento que ele era a cabeça, sabe? Ele é muito inteligente, ele tem uma coisa muito clara em termos da narrativa, as imagens, como que você vai cativar ao outro. Aí, quando a gente terminou a entrevista, que foi bem longa também, observando muito o movimento daquele lugar, ele fala para mim muito pertinho. Ele falou assim: eu prefiro deixar você que pergunte o que tem que perguntar para você sair com uma ideia e não que você siga fazendo suas imaginações sobre o que acontece. E eu prefiro isso. Quando eu falo isso, para mim, eu sabia que primeiro, que ele tinha me pesquisado, 2, que ele sabia o que eu ia dizer durante a pesquisa, durante a entrevista, e foi uma entrevista bem intensa. Foi muito, porque eu consigo que as pessoas consigam se relaxar, mas com esse caminho foi muito mais difícil. Mas eu consegui dessa entrevista muitas coisas. Aí, um pouco, eu gosto mesmo de falar uma coisa que não deveria falar, mas porque eu acho mesmo que o trabalho de um documentarista, de uma pesquisadora, e eu queria, e eu fui detrás do diretor, do publicista, uma pessoa que tem uma mentalidade daquela pessoa que deseja a guerra, deseja a morte, que ele é de ultradireita,
é um publicista muito nessa vibe se não funciona, pois não funciona, tem que morrer, tem que deixar para trás. É assim. Eu fiquei detrás de Ele tinha formação, esses caras, eles tinham formação de inteligência nos Estados Unidos? o primeiro tem, com certeza. Eu acho que ele tinha mesmo formação dos Estados Unidos, no todo o protocolo da publicidade, do protocolo da propaganda, das formas como você deve manipular, o que falar e o que não falar. Mas eu acho que aquele cara, o diretor de comunicações mesmo de imprensa do Exército, ele é uma atitude muito clara também. Eu acho que o legal com ele foi que eu perguntava e respondia. Eu dava 3 contraperguntas do que ele tinha falado e ele sabia. Ele falava, Cláudia, não pergunta para mim mais uma vez o mesmo, mas do outro jeito. Mas era muito interessante. Um cara muito inteligente mesmo, que eu falo, gente, as pessoas mais inteligentes que eu tenho conhecido também tem sido esse cara, ainda bem. Porque, porque por isso acho que eu consegui fazer o documentário e entrevistar certas pessoas, que provavelmente eu não tinha conseguido entrevistar mesmo sem a ajuda dele. Eu acho que ele me levou mesmo de frente com a entrevista do publicista, que ela é uma entrevista, foi uma entrevista muito difícil. Aí eu cheguei naquele publicista de uma das oficinas mais importantes de publicitárias, não só na Colômbia, no mundo inteiro. E eu fiquei muito tempo detrás dele. Eu fui visitar ele, eu ligava para ele, eu escrevia para ele, eu contactava o outro para que falasse para ele. E foram, eu acho, 2 meses. 2 meses que eu quase que 2 vezes na semana eu falava com ele. Não, vou ir para lá, venha aí. Eu nunca tinha tempo. Tomamos um café, mas não deixava eu ligar a câmera. E um momento em que eu pensei, gente, mas como que eu vou fazer essa entrevista? Porque eu tinha me reunido muitas vezes com ele, mas ele não deixava que eu ligasse a câmera. Aí chegou uma amiga daquele fotógrafo que estava fazendo o trabalho comigo, uma amiga da Espanha, ela é jornalista, e o momento em que eu falei, gente, você vai fazer a entrevista, e vocês vão ir os dois, eu vou ficar de lado, sim, eu vou me perder um pouco do panorama do cara, e aí vocês fazem a entrevista. Eu falei com a menina, jornalista, eu sabia, eu mais ou menos ensinei para ela o que eu queria daquela entrevista, e, gente, foi assim, ela ligou para o cara, falou que queria fazer uma entrevista, no outro dia estava fazendo entrevista. E foi mágico, porque ela foi muito hábil também. E ela pegou o cara e eu dei para ela umas dicas, umas perguntas, umas contra-perguntas também. Então, por isso que ele acreditou, vai ser um meio internacional. Não vou ser aquela acadêmica da universidade, documentarista da Colômbia. E foi bem interessante isso também, um pouco como você, como documentarista, tem que atravessar essas barreiras. Uma vez alguém perguntou para mim, mas isso não é antiético? Eu acho que mais antiético seria eu não conseguir uma verdade para explicar uma verdade mais grande para um público maior que tem uma ideia muito diferente daquela construção da propaganda. Aí foi mais ou menos essa ideia de chegar no documentário. Foi esse como o caminho de chegar nele.
Foi um pouco isso. Aí eu fui para... Eu estrenei o documentário 2013. Ele não queria ser... A ver. Eu terminei ele. Quando a gente terminou ele, o diretor de comunicações lá do Exército, ele falou, eu quero ver ele. Aí eu mandei o documentário, não fui para lá mais uma vez, porque o risco era maior. Ele recebeu ele e ele ligou para mim. E ele pensou, ele falou, eu gostei do detrás de câmera que tem tudo isso da pesquisa. Eu gostei de toda a pesquisa que tem aí. O que você está falando é certo, mas eu acredito que você não deveria apresentar ele. Aí, meu colega, ele Mas, tive... digamos assim, foi um conselho generoso ou foi um conselho, vamos assim dizer, como quem ameaça? Tinha um tom aí de ameaça, como eu preferia que você não apresentasse ele. Depois, meu amigo, o colega da fotografia, ele recebeu um par de ligações mesmo, ameaçando ele. Aí eu pensei, tá, gente, a gente tem que apresentar, sim, vai apresentar. Eu me coloquei mesmo como diretora do documentário e vamos apresentar, mas num contexto cultural, não num contexto político. Então, aí foi que a gente... a premiere dele foi na Cinemateca de Bogotá. Num contexto cultural, cine independente, aí fomos acompanhadas mesmo como de outros professores com renome também, para criar uma cadeia assim, de proteção, de cuidado para o documentário e claro, para nós, documentaristas. E foi que assim a gente conseguiu começar a apresentar ele. Aí, naquele momento da Cinemateca, que a gente se conheceu aí, nesse momento, muitas pessoas ficaram detrás, muitas pessoas não conseguiram entrar naquele momento. E aí eu pensei, gente, temos que amanhã apresentar um outro lado. Aí a gente conseguiu uma sala de cine também com um espaço cultural da Universidade Central. E fizemos outra apresentação dele, assim, 2 dias depois. Também como uma proteção. Aí a proteção que a gente usou foi convidar jornalistas internacionais. Tinha jornalistas da Reuters, da EFE, como criando também esse laço de proteção. Foi muito legal. Aí a gente entendeu que isso era um detonante, um objeto cinematográfico para detonar, abrir uma conversação, que o povo precisava falar disso. Aí a gente foi convidada, apresentou em outros lugares, assim, foi convidado a documentar. Quando alguém falou às poucas semanas, assim, eu acho que foram talvez 4, 5 meses depois, falou para mim, comprou na rua a cópia do Apontando ao Coração. Eu pensava, gente, que legal que isso está acontecendo, que não sabia que podia acontecer, que realmente, que se alguém copiou o documentário, eu não sei de onde que ele pegou, mas estava fazendo cópias e estava vendendo, que a mim não importava isso, era muito legal também que estava acontecendo isso. Aí o documentário começou a ser apresentado por convite e também no convite, mas que a gente depois conseguiu saber em organizações antimilitaristas. Para a gente isso foi muito Eu interessante. acho que caiu. Oi? Eu estou vendo vocês.
Então, aí começamos a precisamente trabalhar com esses movimentos antimilitaristas, acompanhar eles também de maneira pedagógica, e foi isso um pouco que o documentário ele foi além. Ele começou a se apresentar em outros países também, em organizações sociais, em universidades na Espanha, Alemanha, Estados Unidos, trazendo essa conversa mesmo. Então, eu entendi que meu lugar como ativista intelectual é mesmo desacademizar, produzir uma pesquisa que tenha um fundo muito profundo mesmo, mas aí é também produzir documentário, que é a forma como eu me conecto mais para apresentar o que eu estou pensando, o resultado da pesquisa. E foi um pouco isso da Apontando ao Coração, sabe? Como deixar que ele seja também. Foi isso. Legal, assim. Então, queria que você coloca o filme como detonante. Eu acho bacana essa ideia, né? Claro, eu compreendi o que você falou do desacademizar, que eu acho também muito legal. Eu queria te perguntar o seguinte, tudo bem, quer dizer, eu entendi que essa rede, ela acabou sendo uma rede de proteção, né? Por- porque a situação em Colômbia me parece que era uma situação muito grave. Eu não sei, queria que você me falasse um pouco sobre isso. 2013, se não me engano, foi um momento muito tensionado na Colômbia, né? Teve um momento de paro campesino, né? Corte de rodovia, e houve um recrudescimento ali de uma violência que eu não sei se em algum momento essa violência se estabilizou, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, vamos dizer assim, antes de você falar sobre a tua vida para o Brasil, coisa e tal, de que maneira que, por exemplo, nessa tua investigação sobre aquela propaganda, etc., etc., você batia com uma realidade que é uma realidade que me parece que em Colômbia ela é muito presente, né? Que é uma certa franja de legalidade que perpassa relações entre o regime político, né, do Estado e essa franja de legalismo que, de uma certa maneira, está retroalimentada, né? Por exemplo, a gente está falando aqui, você falou do Santos, né? E a gente está pensando no aspecto do Álvaro Uribe. Me parece que com o Uribe é um momento em que há, digamos assim, uma naturalização também, um avanço da naturalização do paramilitarismo, né? O paramilitarismo em Colômbia é antigo, né? Ele emerge, se não me engano, desde a época da violência, né? E o paramilitarismo como bandas de autodefesa vai se organizar ali pelos latifundiários. E depois vem uma outra dinâmica, né? Mas queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essa relação com o paramilitarismo, como é que você vê o que você falou que o povo precisava falar, né? Como é que o povo ele estava, moda, a gente está falando da coisa abstrata, né? Mas como é que estava essa questão com relação às políticas de segurança pública do Uribe? Que me parece que havia uma certa adesão popular, né, a essas políticas de segurança, né? É. Por um lado, uma ideia de uma guerrilha interminável, um estado de guerra que nunca termina, e etc, etc. Me parecia que isso é uma franja assim, que retroalimentava essas medidas arbitrárias. Eu queria te escutar. Tem aí os paramilitares na Colômbia têm existido desde faz muito tempo. A primeira figura que se dá do paramilitarismo aqui foi na época da violência. Ela é chamada assim. Mais ou menos começa no 45, um momento muito forte.
Aí o que acontece? Também atrás, né? Que é a luta dos liberais e os conservadores. Aí os conservadores, que é um movimento político naquele momento, começam mesmo são terratenentes, quase todos, donos de muito território mesmo, de muito terreno, de muitos lugares. Aí começa a contratar a outras pessoas para a sua defesa, a ideia da segurança, né? Aí, contra quem? Contra os liberais. A primeira figura que se dá mesmo do paramilitarismo, que é uma figura do paramilitar, isso, eles se chamavam Los Pájaros. E Los Pájaros começa a ser esse primeiro momento da paramilitarização, para assegurar uma proteção que deveria ser dada pela institucionalidade do exército, da polícia. Aí, nem a polícia nem o exército faz esse trabalho, então tem outras pessoas. Nos 90, quando Álvaro Uribe Vélez era o governador de Antioquia, que é um dos estados aqui na Colômbia, ele criou uma lei para autorizar a criação mesmo daquele estado dos paramilitares, mas eles se chamavam Las Convivir. Las Convivir foram naquele momento de organização institucional. Quem que fazia parte dela? Polícias na aposentadoria, militares na aposentadoria, e todo o entramado militar que eles contratavam para organizar na defesa mesmo daqueles terratenentes. Mas continua nesse momento aí sendo uma defesa dos terratenientes? Nesse momento começa as conviver. Mas aí, muito depois que já deram grana do Estado, o Estado, como lei, estava passando dinheiro para a configuração desses grupos. Aí, quando muito depois começa a falar mesmo que uma lei que estava transgredindo a mesma lei da militarização dos militares do exército como institucionalidade, mas que estava fora daquela institucionalidade, ela é tirada, mas já tinha feito aquele movimento da configuração desses grupos em alguns territórios, sobretudo na Antioquia e parte da cima da Colômbia. Aí, essa configuração de grupos, ela ficou. Ou seja, já estava na prática, começou a lei para institucionalizá-la, tiraram a lei, mas a prática desse tipo de defesa, ela continuou. Aí, quando chega Álvaro Uribe Vélez ao governo nacional, já como presidente, ele começa a transformar, a partir da política dele, chamada Política de Defesa e Seguridade do Estado, a política de segurança democrática. E aí ele institucionaliza, de alguma maneira, através do Ministério da Defesa, essa ideia mesmo do paramilitarismo, mas de uma forma mais velada, sabe? Uma forma que já não era aquela lei direita para criar os grupos, sino era uma forma de dar mais poder ao exército. Quando começa a fazer isso, a política de segurança democrática, tem uma proposta, que é uma estratégia mesmo daquele governo, que elas se chamavam os informantes. Os informantes era aquele negócio que você poderia, como eu posso estar vigiando a minha vizinha, e eu posso ligar para a polícia e falar, gente, tem algo estranho aqui no lado, minha vizinha falou X coisa, ou seja, que fosse em contra do governo, sei lá,
desde entraram homens estranhos, desde entraram com umas coisas estranhas, ou estavam falando em contra do governo. Estão publicando um periódico, estão publicando aqui um diário e coisa e tal, aqui no bairro. Pode ser isso. Pode. Por exemplo, tem uns meninos aqui na Comuna 13 fazendo um rap que é meio estranho. Então, ele começou a criar toda essa ideia de hipervigilância na sociedade e criou uma figura que ela entrou nos camponeses. Ela se chamava campesinos informantes. E era o mesmo negócio aqui, que um campesino poderia vigiar alguém mais e denunciar a polícia só por suspeita de falar mal do Estado. Então, criou essa ideia de que o outro é meu inimigo. Quando criou a ideia do inimigo, imediatamente criou a ideia do héroe. Então, o camponês é héroe porque consegue defender a ideia do Estado. Minha vizinha é héroe porque consegue defender a ideia do coletivo, da comunidade. E tentou entrar também com essa figura as universidades. Quando essa figura começou a entrar nas universidades, aí sim foi como uma parada dos estudantes de pensar sobre essa ideia da vigilância dentro da cátedra que se supõe é livre. As classes, as aulas deveriam ser do livre pensamento, mas também estava sendo controlada. Tinha pessoas de ultradireita dentro das aulas, vigiando o docente, sobretudo da sociologia na Universidade Nacional, da sociologia, das ciências políticas, do direito também, sobretudo esses que têm a ver com as ciências sociais, e professores foram multados, foram ameaçados pelo Estado, porque estavam falando mal do Estado, né? O pensamento crítico, propondo um pensamento crítico que ia em contra mesmo dessas políticas de repressão, de vigilância. Então, aí, era muito estranho, é um ambiente muito esquisito mesmo da ideia do héroe e do inimigo. Foi aí, nesse momento, que o documentário sai, 2013, e ele tem, hoje ele é muito atual. Além de todos estes anos, a política de segurança na Colômbia cada vez está mais crua, inclusive atravessada por uma política de Estado que foi o acordo de paz com as Farc. E um presidente com um tom e uma proposta diferente, que foi Juan Manuel Santos Calderón, Prêmio Nobel de Paz. Mas ainda assim, hoje, com o presidente Iván Duque, que é como um dos filhos, falar de filho não, somos precisamente dos que traz toda essa política do Álvaro Uribe Vélez, que nasce no nicho político de Álvaro Uribe Vélez, traz todas essas ideias de ultradireita também para o governo. E aí, hoje, o paramilitarismo ele é muito mais forte, estão acontecendo coisas nos territórios, matando muitas pessoas. A mídia já não se interessa por apresentar isso. São as comunidades sozinhas que estão precisamente confrontando, enfrentando este tipo de violência sistemática nas comunidades. E a guerrilha? Como está a guerrilha? Me recordo em 2013, quando eu estive em Colômbia, que sempre se falava, né, que a guerrilha estava na selva, né? Estava na floresta e coisa e tal, porque desde o plano Colômbia, que as células das guerrilhas elas tinham sido
varrida, digamos assim, dos grandes centros, dos principais cidades, né? Inclusive pelo próprio paramilitarismo, né? E coadunado com as forças militares, né? Mas, assim, eu pude perceber isso que você falou dos informantes dentro da universidade, eu pude perceber isso lá na Universidade de Antioquia. Foi curioso, né? Porque era quando do Faro, e eu bem me recordo que se dizia, né, que haviam células das partes, e aí se dizia alguma coisa tipo assim, faça o que tiver que ser feito. Isso surgindo dentro da própria universidade com os professores falando, né, assim, eu me lembro que tinha 200 famílias de campesinos que estavam morando na Universidade de Antioquia, né, tinham sido desterrados, né, o avanço da mineração, que eu acho que um cenário importante da gente considerar também é que há um redirecionamento, né, do capitalismo nos países periféricos, né, e um avanço muito forte da mineração. E o avanço da mineração ele vai provocar, vamos dizer assim, um êxodo muito forte. E, assim, o que, de uma certa maneira, acentua determinadas tensões que já estavam em curso desde lá atrás, né? E, enfim, mas você percebe que hoje a situação ainda está mais agravada. É assim. Eu acho que foi um período, foram 8 anos de Álvaro Uribe Vélez, 2002, 2010. Chega Juan Manuel Santos com um discurso diferente, menos militarista, del 2010, 2014. Aí repite, e aí chega Duque. O que acontece entre aquele governo de Uribe e Duque, né? O governo dos Santos? Ele começa a trabalhar no processo de paz com as Farc. Em 2012, começa a fazer um processo, né? 2016, assina precisamente o processo com as Farc. Aí as Farc começam a fazer um processo de entrega de armas, de sair da floresta para começar um processo de recolocação da vida deles, começar um projeto, era desde pensar o projeto de vida, pensar que já não tinha arma, pensar que já não tinha que viver na floresta, pensar que já ia a ter a possibilidade de ser um sujeito de enunciação diferente, que ia decidir por si mesmo, si mesma, e começa a trabalhar tudo isso nessa proposta. Ainda bem, o problema é muito maior. O problema não é de acompanhar um ano, 6 meses, ou dar uma grana durante um período de tempo. O problema era que essas pessoas que iam sair da floresta, que elas tinham vivido no campo, filhos de camponesas que estavam na guerrilha por injustiça, são muitos motivos, por injustiça, a pobreza, a vulneração, a vingança também. Estavam aí, o que fazer com eles, né? É uma pergunta muito grande. O que fazer com esses seres humanos que eles têm a guerra em seus corpos, em suas mentes, em sua lógica? Aí começou, mais ou menos, quando eu estava, 2013, um discurso do governo dos Santos, um discurso colocando a palavra pós-conflito de moda. Pós-conflito era tudo com pós-conflito. Pensar sobre pós-conflito, falar sobre pós-conflito, olhadas do pós-conflito. Começou a fazer uma palavra de moda que colocou precisamente essa ideia como se o conflito já tinha terminado. E ainda hoje, com o acordo com as Farc, ainda hoje, o conflito continua, porque ele cobrou outra cara. Ele se revitalizou por outros lados. Ainda bem que muitas pessoas saíram da Farc, muitas pessoas também
conseguiram se organizar novamente em outros grupos, ou seja, a dissidência. Tem grupos de pessoas que elas não começaram a fazer um projeto de vida além o proposto pelo governo, senão elas pensaram, eu nasci na guerrilha, eu continuo e eu vou fazer o que eu sei fazer, que é matar outras pessoas, continuar a vida com arma, que era também o que eles tinham que ter previsto, né? Aí, esses grupos, eles se reorganizaram. A Farc desapareceu como guerrilha institucionalmente, mas nasceram muitos grupos que eles não estavam de acordo precisamente com a desmobilização. E hoje em dia tem mais de 45 grupos que aparecem e desaparecem, porque não tem uma ligação política, porque tem por detrás todo o interesse mesmo de uma ideia de poder sobre os territórios, da colonização mesmo do tráfico de drogas, o poder sobre os canais, o que se chama os canais que conectam o lugar da produção da coca, o processamento da cocaína e a saída para o mar. Esses canais que são muito importantes para o tráfico. Aí, hoje, esses microgrupos estão dominando os territórios. São os que estão precisamente nos territórios dominando, controlando todo o negócio da droga na Colômbia. Entendi. E agora me conta um pouco de como foi a tua vinda para o Brasil e o teu retorno para a Colômbia e tuas perspectivas atuais e futuras. Aí foi, quando eu terminei o mestrado, eu sabia que o meu era continuar pesquisando sobre imagens. E eu pensei, eu tenho que ir fazer o doutorado, isso entrou muito na minha cabeça. E eu sabia que ia ser fora. Aí, um pouco, meu campo e minhas preocupações são a violência na Colômbia, porque ela é muito difícil, ela é muito esquisita mesmo, ela tem muitos fragmentos. Aí eu ganho na bolsa para estudar mesmo doutorado na Universidade Federal do Paraná em Sociologia, na linha de Sociologia Visual. Eu vou para lá e, para mim, essa foi uma experiência que mudou a minha vida. A forma como eu me conectar e outras fortaleceu muitas ideias, fortaleceu mesmo a ideia do desacademizar. Hoje, eu não consigo pensar algo só que esteja em um livro, num texto, um ensaio, sino também fazer uma produção visual, fotográfica, de vídeo, documentário, e aí como isso começa a extrapolar outras possibilidades. Eu fiquei lá no Brasil 4 anos, que ali para mim foram fantásticos mesmo, porque consegui fazer umas trocas muito livres. Isso que eu falado hoje, eu não conseguiria falar tão fácil no contexto da Colômbia, nem sequer dentro da universidade. Porque eu acho que sinto algo de risco mesmo. Mas aí eu consegui, no Brasil, começar a fazer umas trocas muito ricas mesmo, em relação com a sociologia e a antropologia. E entender essa dinâmica de expansão da imagem, a possibilidade de não fechar a imagem com uma realidade no documentário. Sim, também começar a trabalhar mesmo e pensar que aquela imagem real que a gente captura mesmo, um aparelho, ela está atravessada por uma mediação diferente. E isso para mim foi bem assim, liberador mesmo,
Não pensar todo o tempo, será que eu estou fazendo uma imagem que corresponde com a realidade? Atenção daquela ideia da verdade também. E quando eu comecei a ler o Fluxo e comecei a ler precisamente Foncoberta, começar a entrar neles e começar a ver mais documentário experimental também e cinema experimental, que tinha também trazido elementos da verdade, da realidade, fazer muita etnografia visual, e eu começo a pensar, gente, é isso que eu quero fazer mesmo. E aí foi um pouco tensionar a realidade, falar dela, dessa realidade, mas também falar que essa realidade não é uma realidade, são muitas possíveis realidades. E como converter uma coisa do real em uma coisa que pareça o real, mas não. É como a ideia da ficção. Então, começar a trabalhar a partir daí do limite entre a realidade, entre o documentário ou o que corresponde a ser documentado a uma realidade e a ficção. E eu acho que isso para mim foi eu me relaxei com aquela ideia da verdade. Realidade tem muitas. E hoje, nesse momento da minha vida, isso é a minha realidade. Atenção que pode ser e não ser, mas o que não pode ser também é uma possibilidade de existência. E para mim mudou. Eu consegui estar no Brasil apresentando minha pesquisa, apresentando documentário, pensando mesmo no problema social, mas desde a distância. E eu acho que aí ele ganhou muito, muito, porque eu não estava já tão adentro. E eu conseguia fazer esse movimento de entrar e sair. Mas entender que aquele lugar que eu estava construindo era um lugar de uma intelectual crítica. Como mulher colombiana, de classe média, a verdade, que tem lutado muito por se educar. Então, esse é o meu contexto. E esse contexto, para mim, era muito vivo. Desde aí que eu que falo. Desde aí eu me coloco, esse é o meu lugar de enunciação. E eu entendi mesmo que o Brasil tinha também disposto para mim esse lugar da proteção, de falar o que eu tinha que falar, sem estar me cuidando, quem que está ouvindo, sabe? Como que essa pessoa vai interpretar. Então, foi como isso. Eu consegui entender que essa distância para pensar meu país e um problema tão complexo e desdobrar isso em documentário, em imagens, era muito importante. Muito. Eu acho que das coisas mais importantes que eu aprendi e que hoje eu sou vítima mesmo disso, eu acho. E te pergunto uma coisa, você aqui no Brasil, você esteve no Brasil entre quais anos? Eu não te entendi, André. Você morou no Brasil entre que anos? Quais anos? Eu morei 4 anos em Curitiba. Aí fui um semestre para Campinas, para a Unicamp, e eu fiquei estudando antropologia da imagem com a Fabiana Bruno. Não, sim, mas durante quanto tempo? Quais anos, assim? Foi 2000 e... Eu cheguei no Brasil em 2014 e eu 2014. fiquei lá até 2018, até junho de Certo. 2018. Ou seja, você estava pegando ali também, assim, isso é uma coisa curiosa, né? Porque você estava pegando justamente o recrudescimento, digamos, das tensões da luta de classe no Brasil. Emergência do golpe de Estado de 2016, você estava aqui. O avanço do paramilitarismo no Brasil, que no caso do Brasil ele tem um outro nome, né, aqui se chama de milícia, né? Eu vejo uma certa similaridade em algumas coisas, né, com elementos diferenciados. Eu acho curioso,
porque, vamos dizer assim, uma certa, não vou dizer um mito originário, mas um certo, digamos assim, uma certa política de segurança pública que se deu no Brasil há coisa de 12, 15 anos atrás, se deu muito modelado por aquilo que estava sendo feito na Colômbia. Bem me recordo, por exemplo, de autoridades públicas brasileiras viajarem para Medellín para ver, por exemplo, como funcionava as políticas de segurança nas comunas de Medellín. Me lembro muito o exemplo que se dava da Noro Oriental, se não me engano, né, o teleférico que ia, inaugurou-se um teleférico aqui, criou-se a ideia de uma polícia pacificadora e coisa e tal no Brasil. E foi emergindo na direção da gente, digamos assim, a gente tem um presidente que tem vínculos que são mais do que, digamos assim, aludidos, são vínculos com o milicianato no Brasil. Como foi para você, assim, você chegou a experimentar esse uso da serpente emergindo aqui enquanto você estava aqui? Eu acho que para mim foi assim. Eu trazia aqui todo esse pensamento político, né, da Colômbia, de ser essa mulher com essas características que eu falei, como muito centrada e muito clara com isso. Aí eu cheguei e eu senti mesmo que eu fui também abraçada pela universidade, eu fui abraçada pelo programa de sociologia, e eu também consegui fazer como esse nicho de proteção, sabe, do meu pensamento. Quando o documentário foi apresentado no Brasil, em Rio, com o evento que você, precisamente aquele momento, 2016, né? Que a gente apresentou 2016, não, 2014. Sim. Foi lá no Rio, 2014. Eu apresentei ele em Curitiba, Universidade Federal do Paraná, apresentei ele na Unicamp, eu organizei alguns eventos falando também desse cine latino-americano no Brasil, porque eu percebi que esse cine da América Latina ele não estava chegando e ele não estava sendo compartilhado dentro das universidades. E eu comecei também a fazer um trabalho político, de conhecimento mesmo dos documentários do cinema político da América Latina, e levava para aqueles lugares onde eu que estava, e começava a fazer o cineclube, conversar sobre eles também. E aí eu acho que foi bem recebido mesmo. Mas eu nunca senti, talvez, que me senti em risco, nunca, ou senti que ele estava sendo ameaçante para outras pessoas, como peça documental. Nunca senti esse movimento, nem contra mim, nem contra o documentário, nem contra apresentar, compartilhar alguns conhecimentos de documentaristas da América Latina. Tudo o contrário. Eu acho que foi mais um pensamento muito livre, mas pode ser que seja que eu não levei ele para as periferias. Eu estava sempre num contexto de universidade, então não sei se isso também. Eu nunca tentei, nunca pensei também. Você tem algum projeto agora documental novo, Cláudia? Como é que está isso? André, eu não te entendi. Você tem algum projeto de documental novo? Como é que está isso? O projeto lá de pesquisa? Atual. Você tem algum projeto atual de um novo filme? Como é que está isso? Eu acho que está chegando o som retrasado. O som tá ruim aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu vou reconectar. Oi, Andrei. Tá. Desculpa. Que isso? Desculpa, aqui está pior. Claro, que isso está ótimo. Então, caminhando em direção ao fim, queria saber de ti, Cláudia, se você tem um novo projeto de documental, como é que tá essa coisa contigo agora? Tá.
Então, aí eu cheguei do doutorado, voltei para a Colômbia, aí eu queria começar parte da tese do doutorado foi uma exposição fotográfica com 8 obras. Uma dessas obras foi para fazer uma itinerância no Brasil, ela ficou em uma exposição muito maior, durante 2 anos. Eu voltei com a esperança de pôr a exposição aqui na Colômbia. Eu voltei em julho de 2018. Ninguém se interessou por isso. Porque aqui as pessoas têm uma distância, não quer olhar a guerra de outra forma, tem muita dor por trás. Aí eu estou começando a planejar mesmo, agora já tenho 2 documentários andando, um precisamente mais experimental, a ideia é mesmo pegar 1.611 fotografias do doutorado, mas outras que estão chegando uma pesquisa, e fazer um documentário mais experimental. Por essas imagens, uma análise, um contexto de Atlas, para compor precisamente as imagens da guerra dos últimos 15 anos na Colômbia, em um documentário. E o outro, já é muito mais pessoal, estou muito interessada mesmo em entrar nos caminhos eu já entrei da antropologia das emoções. E aí, meu interesse é também articular isso com as doenças mentais. Eu acho que aqui, na minha experiência desses 3 anos na Colômbia, é perceber que temos uma desconexão, uma dissociação muito forte, muito grande com a realidade, uma emocionalidade que ela é oculta, que ela não quer sair, uma emocionalidade da vida, do cotidiano, da dor, do no lugar. Eu acho que essa sociedade, nesse momento, é uma sociedade dissociada pela fatiga mesmo, e é uma ideia como de criar uma distância, mas uma distância que é apatia, né? Uma distância que te coloca em outro lugar, denunciação. E estou entrando mesmo com psicanálise para entender o que é isso que faz que a gente não olhe, né? Que a gente não olhe além de que tem todas as coisas aqui, que a gente não se importe por o outro, essa ideia de não ter a compaixão, essa ideia de não acompanhar os processos do outro, essa ideia de não olhar humanisticamente com o outro, humanamente, sabe? E eu estou entrando nesses caminhos. Entendi, bem bacana, bem bacana. E não tem prazo ainda para concluir nem nada, né? Não, ainda não. Bacana, bacana. Legal. Quando tiver concluído, por favor, entre em contato para a gente fazer as nossas divulgações, né? Claro que Mas, sim. enfim, eu queria te agradecer muito, Cláudio. Assim, foi um prazer te escutar. E são muitas questões que são deflagradas, né? E acho importante, assim, quer dizer, só corroborar as tuas palavras, desacademizar, né? Quer dizer assim, utilizar todo esse acúmulo que a gente vem desenvolvendo e a gente colocar ao serviço da grande parte da população, né, que não tem acesso, muitas vezes, a um debate mais aprofundado, e é aquilo que nós produzimos, né, que produzimos, a última ciência produz comunicação, produz informação crítica, né, e acho muito imprescindível também essa cooperação, né, uma cooperação aprofundada entre documentaristas latino-americanos, né, para a gente também poder vencer, digamos assim, os impeditivos do mercado e a gente conseguir avançar na, na, na consumação, né, do próprio trabalho nosso, né? Mas então eu queria te agradecer imenso, tá? Te desejar toda a sorte do mundo e queria saber se tu tem umas últimas palavras aí para fechar com a gente. Eu que agradeço, André e Jean, porque eu acho que criar esse olhar coletivo de América Latina,
desde o cinema é muito importante nesses tempos. É muito importante porque eu acho que estamos em uma sociedade que, com a pandemia, ela provocou e fortaleceu essa ideia de dissociação, de não separar, da distância social, que é preocupante já, porque já estávamos num distanciamento. Então, é isso. Eu que agradeço e bom, que venham outros projetos e outras ideias também para contribuir. Valeu, então, Cláudia, super obrigado. Tá? Um abraço para você e vida que segue, tá bom? Tá bom. Abraço. Valeu, um Obrigada. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.